extenso, um pouquinho mais complicado, tá? Eu vou tentar dividir essa aula em duas para não ficar muito cansativo para vocês. Então, vamos começar aqui falando de hepatopatias. Só lembrando, então, né, o fígado é um órgão central, bem importante para o metabolismo, principalmente em metabolismo de carboidrato, né? É uma glândula com alto volume, né, bastante importante no sistema digestório, tá? Ele é dividido aqui, ó, lóbulo direito e esquerdo, tá? E fica muito próximo aqui da vesícula, aqui seria a nossa região, né, gástrica, epigástrica. Ele vai drenar todo o sangue na porção abdominal do nosso sistema digestório, tá? E 70% deste sangue vai chegar até o fígado através de uma veia bem importante chamada veia porta, tá? Então a gente chama que é a circulação portal. 25% apenas nas artérias hepáticas, mas 75% pela circulação portal. Então, aqui, né, exatamente como estou dizendo, ela vai vai chegar esse sangue aqui no fígado através da veia porta, que ela é bem mais calibrosa, tá vendo? Aqui seria, então, o baço, né, e pâncreas. Funções principais, então, armazenamento, né, principalmente carboidrato, secreção, então a gente vai ter secreção de glicogênio, albumina, glicose, tá? E também ainda temos esse processo importante da detoxificação, tá? Que é uma ação antitóxica, onde ele vai transformar substâncias que são ruins ao nosso organismo, consideradas tóxicas, em substâncias inertes. Um exemplo é a amônia. Por isso que é errado usar o termo detox para comida, né? Nenhum suco faz isso, né? Quem faz o nosso processo de detoxificação é o fígado, o rim, né? Que vai fazer esse trabalho, tá? Então, não existe suco detox, existe suco verde, né? Mas ele não vai transformar substâncias tóxicas em substâncias inertes. Não vai neutralizar nenhuma substância. Quem vai fazer isso é o seu fígado. Bem importante, então, na parte metabólica, como eu falei, né? Sendo função aqui de manter o pool energético, então vai fazer a captação de aminoácidos circulantes, síntese de proteína plasmática e vai ter também a produção de corpos cetônicos, né? Então, se a gente for relembrar um pouco aí da bioquímica, né, a gente vai entender essa importância, né, de acordo principalmente com a nossa fase, se a gente está alimentado ou está no jejum, né, e também vai ter a formação da ureia. A célula hepática, então, né, agora que a gente vai trabalhar, estudar mais, né, é o hepatócito, tá? Então, a gente vai ter uma síntese, um acúmulo de proteínas, principalmente albumina, tá? No núcleo desse retículo endoplasmático, que está lá presente na corrente sanguínea. Este retículo, ele também vai sintetizar esteroides. Então, por isso, tem aqui uma função secretora, uma função endócrina, tá? O glicogênio, como eu falei, vai variar de acordo com a nossa fase digestiva do dia, mas ele vai ser o quê? Uma reserva para a gente, né? Então, se eu estou muito tempo sem me alimentar, eu já utilizei a parte da glicose circulante, eu vou então captar e utilizar o quê? Glicogênio como uma fonte energética, né? Lembrando de tudo isso, vamos iniciar então as síndromes hepáticas. Eu vou começar logo pela mais difícil, que é entender o processo da cirrose, tá? Então, a cirrose, ela é um processo de uma agressão crônica ao parênquima hepático, ou seja, ninguém tem cirrose de um dia para o outro. São anos aí, né, de atuação em cima desse hepatócito, né, lesionando ali, até levar a uma necrose hepatocelular. Ou seja, eu vou ter uma formação de um tecido cicatricial, uma fibrose. E a gente sabe que onde eu tenho fibrose, eu tenho menor função, né? Eu tenho um tecido mais inativo, certo? Então, esses hepatócitos vão perdendo função com o tempo, até que o indivíduo desenvolve o quadro de cirrose.
vai ter, então, uma distorção, né, uma redução da vascularização normal, que eu falei, né, que é muito importante o sangue passar pela veia porta, certo? Para ele chegar de forma adequada lá no fígado. Esse sangue, em uma das consequências da cirrose, é que ele fica represado na veia porta. Ele não consegue passar. Ele não chega até o fígado pela veia porta, tá? Existem também presença de nódulos de regeneração, ou seja, o hepatócito, o tecido tentando, né, voltar ao normal, tentando se regenerar, tá? É um estágio bem grave, avançado, né, a cirrose da doença hepática, tá bom? Dificilmente esse fígado volta 100% ao normal, tá? Pode ser que perca aí função, né, um pouco da atividade hepática, né, desse indivíduo, mas tem tratamento. Uma das consequências que acontece durante, né, a cirrose nesses pacientes é a hipertensão porta. Ou seja, eu vou ter alguma coisa, algum obstáculo nesse tronco, nesse leito portal, tá? Ou então em alguns dos seus ramos. Então, eu vou desenvolver vias laterais, ramos, para poder drenar esse sangue que vai ficar represado na veia porta, tá? Então, para ser, né, para drenar isso no sistema cava. Então, aqui, ó, a gente consegue ver a veia porta é essa grandona, certo? Se eu não consigo passar o sangue por aqui, eu estou com uma situação né, de lesão aqui, que não está conseguindo deixar esse sangue fluir normalmente até o fígado, o que acontece? O nosso corpo vai ter que dar um jeito de drenar esse sangue, não vai poder o sangue ficar aqui parado para sempre. Então, serão desenvolvidas pequenas vias auxiliares, né? Veias aqui, ó, auxiliares para poder dar jeito de continuar o fluxo aqui, né, sair normalmente. Porém, reparem, ele não chegou até o fígado, o sangue. Ele foi drenado, passado por outras vias auxiliares aqui, ó, veias secundárias aqui, tá vendo, ó, veia cava, tá? Sistema cava, outras veias, tá? Mas ele não chegou até o fígado. E não é o fígado que faz o processo de detoxificação? Então, esse sangue, ele foi para a circulação sem passar aqui pelo fígado, ok? E a gente vai falar dos comprometimentos disso. No quadro, então, que esse paciente vai estar desenvolvendo até chegar nesse processo grave e crônico da cirrose, é a esplenomegalia, ou seja, o aumento do baço, tá? Ele vai ter ali um grande aumento do baço. Uma circulação profunda, colateral profunda, ou uma circulação superficial com veias mais dilatadas. A profunda, o que acontece? Esse indivíduo vai desenvolver varizes esofagianas, então você vai ver isso até perto do esôfago, tá? E também gástricas e hemorroida, tá? Então, esse paciente vai ter, por causa desse quadro da hipertensão portal, aumento da pressão ali na veia porta, né? Vai desenvolver veias laterais e com isso vai ter como uma consequência o desenvolvimento de hemorroidas e também de varizes. Então, aqui, ó, as varizes esofagianas, onde eu tenho uma elevação dessa pressão portal, né, como eu acabei de dizer, vai gerar, né, o aparecimento dessas varizes. Como assim aumento dessa pressão? Aumento maior do que ali naquele leito da veia porta, do que 12 milímetros de mercúrio, tá? Então, ali já bem maior, né? Então, começam a desenvolver caminhos alternativos para poder escoar, né, drenar aquele sangue, tá? Então, isso é muito comum em pacientes cirróticos. Aqui é um exemplo de varizes, né, gástricas, esofagianas, quando chega mais parte superior para cima mesmo do esôfago, tá? Olha o tamanho aqui, tá? Desse calibre, tá? É o corpo tentando fazer funcionar a máquina, né? Tentando sobreviver ao quadro. Então, na hipertensão portal, eu vou ter o desenvolvimento e dilatação de varizes, até que, vocês viram, enquanto elas são calibrosas ali, podem ser calibrosas, eu tenho o risco de ter ruptura de alguma dessas varizes e gerar um sangramento.
que é uma principal complicação desses pacientes, tá? Quem tem varizes aí, esofagianas desse tipo por causa da cirrose, 30% dos casos que vem a óbito é por causa de uma hemorragia, tá? E essa hemorragia, ela pode acontecer, essa ruptura, por algum movimento brusco, algum exercício, continuar usando álcool, que é um dos grandes motivadores do quadro, tá? Algum trauma mecânico, uma batida externa, bom? E até esofagite mesmo, refluxo, que é comum também de gerar nesses pacientes. Então, aqui, de novo, né, agora numa figura mais colorida, a gente vê a veia porta, que vai estar, de alguma forma, lesionada, né, gerando, então, uma hipertensão portal, e aqui com veias, né, laterais aqui, para poder fazer a drenagem, escoar esse sangue, tá? Outra síndrome hepática grave é a encefalopatia hepática, né, que também vai ocorrer em pacientes cirróticos. Então, é uma síndrome, repare que não é uma doença, a doença é a cirrose, né? Esses são síndromes. Síndrome neuropsiquiátrica, olha só que interessante. Então, a cirrose e outras hepatopatias agudas podem levar esse paciente a ter um transtorno psiquiátrico, tá? Por causa do comprometimento grave do fígado. Por que que isso vai acontecer? Porque eu vou ter produtos muito tóxicos na minha corrente sanguínea. Lembra que eu falei que o sangue ia chegar na corrente sanguínea sem ter sido detoxificado pelo fígado? Então, as substâncias tóxicas vão estar tóxicas, né? Elas não foram detoxificadas, não teve a transformação para substâncias inertes, ou seja, neutralizar essas substâncias para que não fizessem mal para a gente. Então, ela vai chegar no nosso sistema nervoso central, né? Vai chegar no cérebro, do mesmo jeito que ela está na corrente sanguínea, tóxica. Então, o excesso de amônia, por exemplo, é uma das causas para a encefalopatia hepática. Mas existem outras 3 hipóteses que levam a isso. Então, são toxinas que vão causar, tá? Então, como eu estou dizendo agora, mas também toxinas que estão lá no intestino, ou então as derivações portossistêmicas, né? As varizes, e por isso essas substâncias chegam no cérebro, ou substâncias tóxicas que vão atravessar a barreira hematoencefálica. Tá? Então, seriam tanta, né, uma concentração tão elevada que elas conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Vamos falar mais agora detalhadamente dessas hipóteses. Então, uma das hipóteses é a modificação do neurotransmissor serotonina. Quando eu tenho serotonina, ela é derivada do triptofano, isso aqui, ó, sigla de triptofano, o que que acontece? Triptofano, a serotonina, não é o neurotransmissor do relaxamento, né, do prazer, tá? A gente está mais relaxado. Então, é onde eu tenho o quê? Captação elevada da presença de amônia no sangue. Então, eu vou levar uma modificação da serotonina. Por que que isso acontece? Eu não tenho bastante amônia no meu sangue? Tenho, porque esse sangue, ele está com todas as substâncias tóxicas intactas lá, né? E no triptofano, ele vai fazer o quê? Uma captação elevada dessa amônia e vai levar a uma modificação do padrão da serotonina. Vai alterar, então, eu vou ter muita produção de serotonina. E aí vocês vão já entender por quê. Tá? Então, a serotonina e outros metabólitos neuroativos, quando estão em excesso, eles relaxam demais, por isso gera um estado de sonolência nesse paciente. Ele fica sempre meio sonolento, letárgico, né? Que é os movimentos mais moles, mais lentos, tá? Ele tem dificuldade de concentração. Então, aqui, só para entender também, continuando, né, a amônia, 40% é gerada no intestino, através da nossa alimentação, carnes principalmente. 60% é metabolizada da glutamina e outros aminoácidos. Então, para você entender, ó, a glutamina é amônia mais ácido glutâmico. Então, se eu estou tendo bastante amônia através da não detoxificação, né, do meu fígado, eu vou ter uma alta produção das outras partes, né? Então, aqui, ó, ele vai chegar no meu cérebro, vai ter uma neurotoxicidade, porque a amônia em excesso é tóxica, e vai inibir potenciais pós-sinápticos, ou seja, ele vai diminuir
né, vai retardar um pouco ali essa função do sistema nervoso central, que vai ficar um pouco mais diminuída. Por isso ele vai ter esse padrão do sono, né, essa sonolência aí alterada. E vai facilitar a captação de triptofano, tá? Então vai ter uma alta produção de serotonina. Só para a gente relembrar, aqui fazendo pequeno parênteses da amônia, posso ter ainda hemorragias digestivas, né? Como eu falei, aquele rompimento lá das varizes, eu vou ter um sangramento, tá? Então, eu vou ter aqui aumento ainda da produção, ainda mais de substâncias tóxicas no meu sangue. Além disso, na dieta, né? Como eu falei, de forma exógena, tá? E também pela quebra, proteólise, tá? Dentro de forma endógena. Então, a desaminação de aminoácidos dos músculos, né? A proteólise. Então, sempre eu tenho bastante amônia, mas isso não me faz mal porque eu tenho um fígado funcionante, né? Então, isso fica em equilíbrio no meu organismo. Nesses pacientes cirróticos, não, tá? Então, eu tenho que lembrar que 100 ml de sangue são 15 gramas de proteína, tá? A cada 100 ml de sangue. Se esse paciente tiver uma hemorragia ali, interna em uma dessas varizes, ele vai estar ainda produzindo mais amônia, ok? Outra hipótese, então, são os falsos neurotransmissores. Tá? Então, a gente tem os neurotransmissores da gente, né, normais, dopamina, noradrenalina, por exemplo, tá? Que na cirrose eu vou ter uma mudança dessa proporção. Então, eu tenho uma proporção de aminoácidos de cadeia ramificada para aminoácidos aromáticos, tá? Então, normalmente, eu vou ter uma proporção 3:1, eu e você, né? Pacientes saudáveis, indivíduos saudáveis, eu tenho 3 de ramificado para 1 de aromático. Essa proporção na cirrose, ela cai 1:1, tá vendo? Então, eu não vou ter muito mais de ramificados, né? Aminoácidos de cadeia ramificada para aromático, como deveria ser. Então, proporcionalmente, eu aumentei muito a concentração dos aminoácidos de cadeia aromática, certo? E eles são mais rápidos, eles chegam mais rápido, tá? São absorvidos muito mais rápidos no sistema nervoso central. Tá? Com isso, então, vão se formar falsos neurotransmissores e não vai ter a formação da dopamina, por exemplo, e sim da octopamina, tá bom? Vão competir com os neurotransmissores da gente, normais, que deveriam estar lá sendo produzidos nas quantidades, nas concentrações normais, mas acaba tendo uma produção maior de octopamina, tá? Levando, então, o quê? A encefalopatia hepática, né? Mais uma hipótese. Então, outra hipótese, né, é a produção de ácido graxo de cadeia curta. Então, um ácido graxo que? Butirato, propionato, acetato, certo? E pacientes vão ter bastante butirato, tá? Pacientes com hepatopatia crônica, né, como a cirrose, eles acabam, então, gerando essa neuroinibição por aumentar, então, a produção bacteriana no intestino e alterar a função dos ácidos graxos de cadeia curta. Mais uma hipótese relacionada ainda para ter essa neuroinibição, gente, dessa encefalopatia hepática, é a produção de mercaptanos. O que são isso? Né? Os mercaptanos são formados a partir da metionina nas bactérias lá do nosso colo, tá? Então, vai inibir a glutaminase sintetase. Olha o nome dessa enzima, glutaminase sintetase. Então, aqui, ó, eu vou gerar quem com essa enzima, né? A glutamina é a amônia com ácido glutâmico. Se eu não vou ter glutaminase sintetase, adivinha quem eu não vou produzir? Glutamina. Adivinha quem vai ficar excedente no meu sistema circulatório aqui? Quem vai ficar acumulado? A amônia. E a amônia, em alta concentração, é tóxica, não é isso? Mais
uma hipótese aqui é do metabolismo oxidativo cerebral, então eu tenho um desequilíbrio dessa homeostase no cérebro, né, uma menor oferta de oxigênio, alterando então, né, a função normal do sistema nervoso central, tá? E também alterando no processo de glicogenólise e gliconeogênese, tá? Então deixando esse indivíduo também com um desequilíbrio metabólico. A outra, acho que é a última hipótese, é a constipação. Pacientes com cirrose, pacientes hepatopatas graves, eles frequentemente têm constipação. E aí acaba aumentando muito a produção de amônia, uma vez que eu tenho o quê? Um menor trânsito intestinal, então eu tenho bactérias ali se formando paradas naquelas fezes, aumento da produção de quê? De amônia, né? Por causa da produção bacteriana. Já tem aqui a hipótese do manganês, que 80% mais ou menos dos pacientes que estão em coma, e é comum, é um dos estágios avançados da encefalopatia hepática, pode sim o paciente chegar a coma, observa-se que eles têm uma alta concentração de manganês, tá? Então pode ser uma exposição prolongada como um sintoma da encefalopatia hepática. Não se sabe muito bem se ao certo por que existe essa relação, tá? Mas é uma das hipóteses que está relacionado também. Sintomas, então, da encefalopatia hepática, tá, pessoal? O que acontece? Esse paciente, ele vai ter uma alteração do estado mental. Lembra que eu falei que é neuropsiquiátrico, né? Então, ele vai ter uma alteração de comportamento e personalidade. Ele vai ter, além dessa sonolência, né, da letargia, ele também vai ter esquecimento. Ele pode não estar muito lúcido no tempo e no espaço. Irritabilidade, quando eu falo de alteração de comportamento e personalidade, é comum ter muita agressividade, irritabilidade e pode chegar até ao coma. Então, aqui são as 4 fases, né? Primeiro, ó, aqui, ó, que ele tem esse olhar vago, né? De sonolência, tá? Letargia. Aqui, nesse segundo, além da letargia, ele começa a ter movimentos involuntários do corpo, principalmente nas articulações, que a gente chama de flapping, tá? Que é mãos e pés. Eu vou mostrar na próxima figura. Aqui no estágio 3, começa a ter mais ainda a alteração de personalidade, agressividade e esquecimentos, e aqui começa a ter contusões musculares, ele vai ter contrações musculares involuntárias, né, principalmente joelho, membros inferiores, o hálito cetônico muito forte, talvez pelos mercaptanos, é uma das hipóteses que se estuda, por isso aqui, né, o médico aproximando, que fica com uma halitose bem característica de pacientes que são hepatopatas, e pode ser também, né, já chegar ao coma. Então, o flapping, né, oriundo da encefalopatia hepática, como eu falei, esse movimento, por causa dessa alteração psiquiátrica, né, neuropsiquiátrica, então, como tem uma alteração do sistema nervoso central, ele começa a desenvolver aqui movimentos involuntários. Então, como se ele contraísse mãos e pés de forma mais rápida, mas sem que ele quisesse, tá? De uma forma involuntária. Tratamento da encefalopatia hepática, né? Então, supressão dos fatores que estão desencadeando. Normalmente é o quê? Álcool, né? Também tem que evitar o alcoolismo. As hemorragias, então a gente tem que contornar o que? O aumento da proteína circulante, da amônia, né? Principalmente. Então, ver se esse indivíduo tem hemorragias, então o médico tem que investigar isso. O consumo de proteínas tem que ser investigado, né? Para não ter a produção exógena da amônia, tá? E também ter a modificação do pH colônico. Então, vai ter que ter uma interferência nessa microflora intestinal, porque eu tenho que deixar esse pH desfavorável para o crescimento de bactérias, tá? Então, acidifica mais, né? Diminui o pH para deixar esse meio mais desfavorável ao crescimento de bactérias, para não ter um aumento da produção de amônia. Então, utiliza-se muito lactulose, né? Para fazer o quê? Um aumento desse trânsito, né? Então, vai gerar ali 3, 4 evacuações ali no dia, tá? Para diminuir
o tempo de contato dessas fezes, né? E com isso as bactérias não produzirem tanta amônia assim, tá? Outra síndrome importante é a icterícia. Então, a icterícia, vocês já devem ter visto, pacientes já mais amarelados, né? A gente observa muito pela mucosa, certo? Antigamente se falava amarelão, alguma coisa do tipo, né? Mas é acúmulo de bilirrubina no soro e no tecido, tá? Por que que isso ocorre nesses pacientes hepáticos, né? Então, aqui o indivíduo mais normocorado, né? E aqui a comparação, ele paciente ictérico, ele fica então com esse aspecto mais amarelado. Em algumas pessoas, né, dependendo do tom da pele, não fica tão fácil perceber no tom da pele, mas a gente consegue observar facilmente pela mucosa, tá? Então essa cor amarelada, ela é pelo acúmulo de bilirrubina, tá? Tá causado por algum transtorno de fígado ou vesícula. E vamos entender isso. Então, quando eu tenho a hemólise das hemácias, tá? Lá, normalmente, né? Lá no meu baço, eu vou ter produção da bilirrubina, só que ela tá indireta. Ela não é a bilirrubina ainda que eu vou utilizar. Ela não está pronta, ela está indireta. Ela vai ter que ser conjugada onde? No fígado. Então, ela é transportada até o fígado e lá ela é conjugada. Vai chegar nos ductos biliares e sim eu vou produzir a bile. Então, lá no meu intestino delgado, junto aos sais biliares, né, que são degradados pelas minhas bactérias lá no intestino, aí sim eu tenho a produção do uropilinogênio, produto final aqui dessa bile. Por isso que eu tenho a cor escura das fezes. Tá? E aí, uma parte também é eliminada na urina, mas grande parte é eliminada nas fezes. Por isso que a nossa urina não tem cor escura como das fezes, né? E uma parte é reabsorvida na circulação enterohepática. Então, uma parte vai voltar para o fígado. Vamos de novo. Então, aqui no retículo endotelial, lá dentro do baço, eu tenho uma hemólise, né? E aí, o que acontece? Eu vou ter a produção ali da bilirrubina. Só que essa bilirrubina, ela está de que jeito? Indireta, né? Então, ela vai cair na circulação, opa, aqui, ó, ela na circulação e vai chegar no meu hepatócito aqui, ó, hepatócito, tá? Foi transportada até o fígado. No fígado, ela vai ser conjugada, ok? Aqui, ó, dentro do retículo endoplasmático. E você achava que você não ia precisar nunca disso, né? Saber disso, para das organelas, olha só. Então, dentro do retículo, ela vai ser conjugada e assim eu tenho a função adequada, né, da minha bilirrubina. Então, ela vai agir lá dentro do meu, aqui, ó, vamos voltar, dentro do meu os ductos biliares, eu vou ter a formação da bile, que no intestino delgado, né, vai ser ajudar na produção dos sais biliares, certo? Através da degradação das nossas bactérias. No hepatopata, isso não vai acontecer. Eu tenho uma menor secreção desses sais biliares do fígado para o intestino delgado. A bilirrubina indireta não vai ser conjugada, ela vai continuar indireta. Ela não vai ser conjugada. Então, ela não vai cair nos ductos biliares e ela não vai ter aquela porção que vai voltar para a circulação. Mas lembra que eu falei que uma parte é pequena, reabsorvida, e grande parte sairia pelas fezes? Agora não, boa parte vai ser reabsorvida. E por isso ela vai ficar no tecido, tá? Então, aqui, ó, não vai para os ductos biliares e vai voltar para a circulação. Então, logo, eu vou ter uma alta excreção pela urina, por isso a urina dos pacientes hepatopatas é bem mais escura, e só um pouquinho vai chegar nas fezes, tá? Como é pouco, as fezes são bem mais claras, tá? Fezes de pacientes hepatopatas é um amarelo claro, tá? Um pouco vai sim, vai passar pelos ductos e vai chegar no intestino normalmente e vai formar o urobilinogênio, mas é pouco. Então, por isso que as fezes dos pacientes é bem clarinha e com isso eu vou ter uma má absorção de gordura, certo? Porque eu não vou ter a produção de sais biliares, então eu vou ter fezes ainda mais gordurosas, com má absorção de gordura, ok?
Vamos interromper aqui então. Nice City.